hoje para saber um pouco da história desse aprovado que foi nota 10 na prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Estou aqui com nada mais, nada menos, Roberto Lucchini. Tudo bem, Roberto? Boa noite, Cassiane. Tudo bem? Roberto, é um prazer ter aqui você hoje para contar um pouco dessa história que, né, deve ter sido árdua, deve ter sido um caminho muito longo, né, até conseguir essa tão sonhada aprovação. Cassiane, acho que como todos os concurseiros, é um caminho difícil, é um caminho de sacrifício, mas que no final vale a pena. E assim, Roberto, quando que surgiu a ideia, né, de começar a estudar para a Polícia Civil de São Paulo, para o cargo de investigador? O que te motivou a entrar para a polícia? Na verdade, Cassiane, a minha família tem uma empresa aqui na cidade de Jundiaí e eu sempre trabalhei na empresa junto com meu pai. Aí, quando meu pai se aposentou, aí eu percebi que por vezes eu ficava mais na empresa, mais por causa dele, para ficar perto da família. E quando ele se aposentou, eu me vi sozinho lá, pensei comigo mesmo, falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente gosto, alguma vocação. E foi aí que deu start, de eu procurar alguma coisa que eu realmente gostasse. E aí surgiu a Polícia Civil na minha história e eu pensei, falei, é isso que eu quero, eu vou estudar, vou me dedicar e vou conseguir entrar para a Polícia Civil. E como foi chegar para a família e dizer, gente, eu vou começar a estudar para polícia, eu quero ser polícia? Como é que foi a reação da sua família? Eu sou casado, né? Tenho uma filha de 16 anos e foi mais uma conversa com a minha esposa. Graças a Deus por eu já trabalhar na empresa da família, eu não precisei assim sair do emprego, nada. Então eu consegui flexibilizar os horários, um pouco de horário para começar a estudar. Comecei a acordar mais cedo, estudar antes de entrar no trabalho e à noite. Aí eu conversei com a minha esposa sobre como que ia ser a nossa vida a partir daquele momento, ia ter menos contato com a família, né? Ia se dedicar aos estudos. Ela sempre foi minha companheira, sempre me apoiou e aí ela topou, ela sabia que eu ia chegar à noite, eu não ia dar muita atenção para ela, nem para minha filha, que eu ia me trancar num quarto, ia estudar. E graças a Deus ela entendeu. E o mais, assim, a parte de ser policial, ela não tem tanto medo. Quem tinha mais medo é a família, as pessoas mais velhas, minha mãe, com medo de, você vai tomar um tiro, pode ser que aconteça alguma coisa. Mas depois vai passando, quando as pessoas veem que realmente é aquilo que você quer, que você tem vocação para aquilo, as pessoas acabam apoiando e dando força. Ah, que legal. O apoio da família é um plus, né? Muita gente não tem, mas quem tem, tem mais esse apoio, que com certeza é algo que ajuda muito a gente, né? Porque Eu acho, com é certeza, um eu acho que o caminho. concurso já é um obstáculo penoso, por vezes injusto, e sem o apoio da família, eu acho que fica muito mais difícil de alcançar os objetivos. E como que foi essa preparação para a prova objetiva? Como que você se preparou? Ó, eu sou formado em Direito, então, logicamente, tenho mais facilidade com as matérias de Direito. Então, só que, em contrapartida, elas são matérias muito extensas, é uma infinidade de matéria. Mas, para ter mais afinidade, eu estudava 3 dias a semana a parte de Direito. Português, eu tenho também um pouco de facilidade, então eu estudava um dia na semana. O que eu não tinha facilidade era com raciocínio lógico e informática, que não teve jeito, tive que perder tempo e estudar. Tanto que raciocínio lógico, por eu não ter assim afinidade, além de ser uma matéria que eu tinha mais dificuldade e não ter afinidade, o que eu fiz? Vou ser bem sincero, eu estudei 15 dias antes do concurso só raciocínio lógico. Eu falei, seja o que Deus Nossa. quiser, mas em contrapartida das outras eu estava bem assim, bem afiado. Tanto que de raciocínio lógico, acho que caíram 20 questões da minha prova, eu acertei só 10. Foi
foi uma estratégia que eu fiz. Mas em contrapartida, informática foi muito bem, português foi muito bem, nas outras matérias compensou o geral. Porque para mim ia ser muito desgastante. É lógico que eu acho que cada um tem que fazer a sua autoavaliação, o que você... Uma estratégia, na verdade, você tem que botar uma estratégia e confiar nela. Eu confiei nessa estratégia de eu não me dedicar muito para raciocínio lógico, que era alguma coisa que eu não ia levar para frente, assim. Em outros concursos não cai. Aí eu falei, eu vou fazer essa estratégia. Até que deu certo, porque eu consegui acertar 50% da matéria. Mas as outras eu estava bem preparado, assim. Poxa, que legal que você montou uma estratégia, porque muitas vezes as pessoas só acham que tem que sair estudando de qualquer jeito e não montam ali o que eu vou fazer, como que eu vou estudar, né? E assim, passou na prova objetiva, deu tudo certo, né? Deu aquela emoção já, mas como é que foi a sensação saber que você ia enfrentar uma prova oral, que é uma coisa que não é tão tão frequente no mundo dos concursos sem ser a carreira jurídica, né? É uma prova que muitas vezes pega o concurseiro ali, principalmente que é iniciante, passa na prova objetiva, daí olha que tem a prova oral, bate aquele desespero. Como que foi essa sensação para ti? No nosso caso, para investigador e escrivão, teve a prova também escrita, né, à tarde. Então, a gente passou pela objetiva de manhã e a escrita à tarde. Uma das minhas estratégias foi essa também. Eu sabia que na escrita cairia português e uma de criminologia e duas de direito. Então, também foi essa, foi essa também o motivo de eu escolher essa estratégia de me focar mais nessas matérias que eu sabia que também precisava passar pela discursiva. E deu tudo certo, porque na prova discursiva eu tirei 92,5, então eu fui bem na discursiva. Nossa. E aí acabou que me deu mais confiança. Eu falei, nossa, agora é oral. Mas essa prova oral é algo atípico, eu nunca tinha passado por isso, eu nunca falei em público, não sou uma pessoa, sou mais introvertido, não sou uma pessoa que tem facilidade em conversar, em fazer amizade. Então eu sabia que aquilo ia ser uma dificuldade. Por mais que eu tivesse estudado, que eu tivesse confiante com a matéria, a minha insegurança era em passar esse conhecimento que eu tinha numa banca oral, que é uma terra inóspita, você não sabe o que vai acontecer lá, você não sabe como é. Então aí começa a bater aquela insegurança, aquela ansiedade de como vai ser, se vai dar tudo certo, e se eu reprovar, cheguei até aqui e na prova oral reprovar. Então esse medo eu acho que é natural, e eu fiquei muito assim, não vou falar apavorado, mas assim, com bastante medo da prova oral. Ela é a temida, né? A temida prova oral. Mas aí, como é que você fez para se preparar? Assim? Como é que foi que você pensou, tá, agora tem uma prova oral, vai ter que mudar a estratégia, tu que já era um estrategista, pelo jeito, né? Já montou uma estratégia para objetiva, já montou uma para dissertativa. Qual foi essa estratégia que você pensou, nossa, e agora? Né? Como que eu vou fazer essa minha estratégia? Nesse caso, o que eu fiz? Eu sabia que eu precisaria falar. E eu sabia que eu precisava de me cercar, assim, de estar com pessoas que já tivessem passado por isso, que poderia dar um feedback real para mim. Porque tem muita suposição, alguns falam que não reprovam, outros falam que é só para ver a postura, é só para eliminar pessoas que não que passaram na investigação social e porque não tiveram como reprovar. Então tem muita lenda que envolve essa prova oral. Então aí eu pensei, eu falei assim, eu preciso ir atrás de pessoas que realmente já passaram por isso e que tenham estudado, que tenham conteúdo para me passar, para mim poder realmente se preparar com efetividade, com chance de chegar e desempenhar bem na prova oral. Foi isso que eu fiz quando eu busquei o curso do Concurseiro Pro. E como é que foi? Assim, o que você achou que foi o diferencial do curso, né? Ele te ajudou efetivamente na sua preparação? Foi o que você esperava? Eu comecei a fazer primeiro eu recebi o material, né, do curso, estudei um pouco do material. Eu acho também que a gente
precisa se conhecer, saber o que se adapta melhor ou não. Então, para mim, eu me adaptei com os flashcards manual. Então, tinha os flashcards que o curso oferecia online, mas para mim eu queria escrever. Então, eu fazia os meus flashcards, tanto que, se eu procurar aqui, eu acho, mas deve ter mais de 1000, assim, perguntas e respostas atrás. Então, tudo que eu de matéria que eu estava lendo, eu falei, nossa, isso pode perguntar. Então, eu fazia um flashcard e ia fazendo. E aí, o que me chamou mais atenção é essa arguição semanal. Por quê? Porque eu sabia que ali eu ia treinar. Na verdade, eu não sabia, né? Eu comprei o curso e falei, vamos ver como que vai ser. A verdade foi essa. E eu comecei a fazer as arguições com o Sérgio. E eu gostei muito, porque quando eu comecei, pessoal, assim, isso é pessoal. Eu gostei, porque o Sérgio, ele era uma pessoa que ele não ficava passando pano, com dó. Ai, você foi bem. Não, quando eu ia mal, eu falava, nossa, foi péssimo. Estuda mais. Então, para mim, eu sou desse tipo. Eu prefiro que falem a verdade para mim e o que eu tenho que fazer. Então, o Sérgio, ele era assim. Ele falava assim, viu, ó, não passou. Se fosse no dia, você não passava. E para mim era bom isso daí, porque eu me focava mais, eu sabia que eu tinha que estudar mais. E esse treinamento foi uma evolução. E muito importante, assim, para mim, foi ter essas duas pessoas arguindo, que são diferentes as perguntas. Então, tinha o Léo e tinha o Sérgio. Então, eu revezava entre os dois para dar também essa dinâmica de responder para um, responder para outro, feedback de um, feedback de outro. E eu acho que eu adquiri o curso bem no começo, quando eles lançaram. Então, eu tive toda uma trajetória, acho que de 3, 4 meses de arguições semanais. Eu sabia que aquilo era muito importante para mim, então eu não faltei, acho que nenhuma. Acho que uma que eu perdi o horário, eu mandei mensagem para o Léo, falei, Léo, posso remarcar? Ele falou, não, pode. Eu acho que foi isso que fez a minha evolução. Eu estou cada dia melhorando. Tanto que eu cheguei meio que no final das arguições, eles tinham um pouco para falar sobre a matéria, era mais sobre a postura, fala desse jeito, toma cuidado. Ele começou, assim, afiar o machado, sabe? Não era mais tanta a matéria, era mais a postura de como eu falar. Isso foi muito importante também, porque você vai ganhando confiança, né? Do dia. Sim, você sentiu que ao longo... porque eram bancas... Como é que funcionavam essas bancas simuladas, exatamente? Para quem tá assistindo a entrevista, né? Saber pela sua voz, né? Como é que funcionavam elas? As bancas, era assim, eles abriam uma agenda, você se adaptava dentro do seu tempo, dos horários que tinham disponíveis, e marcava as arguições. Aí chegava no dia das arguições, algumas vezes eles conversavam um pouco antes, mas a maioria das vezes chegava e falava, ó, no dia não vai ter conversa com os examinadores, eles vão chegar e fazer as perguntas. Então eles chegavam, começava português. Então, nas arguições eram 2 perguntas de cada matéria, que você respondia, passava, geralmente era 3, 4, 5 alunos da mesma vez. Então, ele fazia a rodada de pergunta para todos e depois dava o feedback das perguntas que foram feitas, a resposta padrão, uma resposta que seria gabarito. E aí, a gente tinha tanto a nossa autoanálise, mas também eu acho que a gente aprende muito olhando os colegas falando, porque muitas vezes você vê a pessoa falando, você aprende também, você olha e fala, nossa, vou fazer igual ela, vou fazer igual ele, que ficou legal do jeito que ele falou. E a gente vai aprendendo também. Ou também, né, não vou fazer igual a ele. Exatamente. também. Né? Porque tem... assim, o nervosismo que dá na arguição é muito parecido com o dia da arguição real. Então, por ser essa dinâmica de não ter essa relação, assim, na hora da arguição, meu amigo, coitadinho, tá quase certo. Não, era nota, tipo, você acertou a questão, falou, você tirou 80 pontos, nessa aqui você tirou 70. Então, quando você chegava no dia, eu me preparava, porque eu não queria ser reprovado, porque eu sabia que ia ser muito parecida no dia, então eu não queria ser reprovado em nenhuma. Quando eu fazia com o Léo ou com o Sérgio,
Eu acho que eu reprovei com eles em uma banca só que eu me lembro. Depois eles podem confirmar. Mas eu fiquei muito chateado. Eu falei, não podia ter reprovado. Eu fiquei chateado, porque eu queria que aquilo fosse o dia da arguição real. Então, eu me dedicava como se fosse o dia. E aquilo também, né? Eu acho que vai batendo na pessoa aquela vontade de melhorar, porque você não está estudando para uma prova que vai sair daqui a tantos meses e que você não tem como se testar. Você se testar e ver o que tem que melhorar, né? Se autocorrigir, eu acho que também ajuda muito ali, né? O candidato. Assim, a minha dificuldade no começo era assim, fazer ligações assim de palavras, assim, você explanar de uma forma que a pessoa que está escutando entenda e que você se fique satisfeito com o que você queria passar, porque muitas vezes você passa uma resposta, mas aquilo, você, por dentro, você fala, não foi legal, tipo, eu queria ter falado isso, falado aquilo, mas já passou. A gente sabe que era naquele momento que era a chance de você falar. Passou aquilo lá, muito difícil você vai falar para o examinador, volta naquela primeira pergunta, para mim reformular. Então, você sabia que tinha que ser, assim, as conexões das palavras, o pensamento rápido tinha que estar afiado ali, tinha que ser assim, a palavra tinha que surgir na hora, para não dar esse temido branco, né? Porque muitas vezes essa palavra some e te compromete em todas as outras questões. O verbalizar, né? Que é muito importante. Exatamente. Também a memória visual, de você conseguir lembrar as palavras que nem você está dizendo, né? Que é de extrema importância. E assim, você chegou a fazer alguma banca em outro lugar ou com alguns amigos, alguma coisa nesse sentido? Como eu acho que todos os concurseiros que é aprovado, tem muitos grupos de WhatsApp. E teve muitas arguições entre alunos. Eu pensei em participar, mas como eu falo, como eu gosto de pensar nos prós e nos contras, nas consequências, eu sabia que ali eu não ia ter um feedback. Eu podia achar que estava indo muito bem e, na verdade, não estava. Ou ao contrário, está indo muito mal, em contrapartida, as respostas minhas poderiam estar certas. Então, eu decidi não fazer, porque eu achei que ia mais me... É lógico que é uma opção pessoal. Eu acho que eu conheço muitas pessoas que fizeram e que teve resultado. Mas é que nem eu falei, nesse mundo de concurso, a gente tem que tomar decisões e acreditar nelas. Eu tomei essa decisão de não fazer com quem não fosse especialista, que não tivesse conhecimento, que não tivesse um feedback para me dar. Então, eu preferi não fazer, então eu não fiz outras bancas. Até porque, que nem você disse, tem prós e contras, mas aquilo, às vezes o colega, ele não tem, que nem você disse, conhecimento ali para dar o feedback correto. Às vezes acha até que está correta a sua resposta ou quer correr para chegar na parte dele falar, né? E daí acaba dizendo, não, tá legal, amigo. Mas daí acaba passando ali meio rápido no negócio e não tem essa análise mais aprofundada, né? E o que você achou que, assim, na sua preparação para a prova oral foi a maior dificuldade, assim, foi uma coisa, assim, que te incomodou, né, que deixou aquela pulguinha na gente, aquele incômodo? Eu acho que, para mim, a maior dificuldade foi controlar o nervosismo, assim, porque eu sabia que eles poderiam perguntar questões que eu não tivesse o domínio, mas eu também sabia que aquilo não poderia me desestruturar. Então, o que eu trabalhava assim comigo, mentalmente, de eu ficar tranquilo, tanto que eu vou dar assim, até um feedback para as pessoas que forem fazer, e assistir. Eu fui assistir 3 arguições na Cadepol, antes da minha. Aquilo me tranquilizou. O porquê me tranquilizou? Porque eu vi que o nível que eu estava estudando no concurso, do concurseiro Pro, era até abaixo, até superior ao nível que eles estavam cobrando. Então, quando eu fui as 3 vezes e de todas as perguntas que eles fizeram para os candidatos, eu vi que eu acho que eu não sabia 2 ou 3, assim, eu me senti confiante, porque eu assisti, eram 12 candidatos, cada um com 3 perguntas de cada matéria. Aí você faz vezes 3.
Então, foram mais de 200 perguntas que eu assisti, e eu vi que eu não saberia responder 2 ou 3, aquilo me deu confiança também no dia. Mas a confiança é assim, quando você chega lá que é a sua vez, o nervosismo bate, fica nervoso, não tem jeito. Isso daí você tem que controlar com você mesmo. E o material das questões que o concurseiro pro ele ia resolvendo conforme as semanas as questões, você acha também que te ajudou para você chegar lá quando você foi assistir as bancas e saber responder as perguntas? Muito, com certeza, pois muitas das questões que eles responderam eram as questões atuais, que tinham acabado de ser cobrado nas semanas anteriores. E as perguntas, pelo que eu vi, assim, ela meio que segue uma progressão. Então, de informática, eles vão cobrando isso, vão cobrando as matérias, vão... Então, quando você vê o que está caindo, você sabe ali mais ou menos o que você tem que estudar, o que você está bem, o que você não está, e aí você dá aquele arranque final, né? Não adianta também você chegar uma semana antes, da sua que são 2, e querer aprender toda a matéria. Mas aqueles pontos, aquelas... tampando as arestas, naquilo que você não está tão bem, você vê que aquilo você pode melhorar. Foi muito bom. Além do material que já tinha recebido, né? Então, tem perguntas que você responde no próprio site do Converseiro Pro, que eu respondia, aí recebi o feedback do Léo escrito, de como foi. Então, para mim, foi gradativo. Foi muito bom, assim, eu só tenho elogios para falar. Ai, que coisa boa. É bom demais, assim, né? Ver que o material ajudou tanto, né? E ver que também fazer essas perguntas, responder essas perguntas no decorrer das bancas simuladas também ajudou os alunos a eles começarem a entender o raciocínio da banca, até prever algumas questões antes delas serem perguntadas nas bancas. Você não sentiu um pouco isso? Com certeza, porque eu acho que nas minhas questões, assim, eu acho que pelo menos, vamos colocar ali, foram 12 questões, foram 3, 6, 12 questões. Umas 9 eu já tinha respondido já em arguições. Se não era exatamente, era muito parecida, porque a gente tem que tomar muito cuidado, que isso foi um detalhe que vocês tiveram em diversificar também a forma de perguntar, que foi, acho que a partir, mais para o final, assim, quando estava perto de começar as arguições, de ter caso concreto, né, de não perguntar mais como em anos anteriores, foi muitas perguntas objetivas. O que é isso, responde isso. O que é aquilo, responde aquilo. Mas de dar um caso concreto para você pensar. Na minha, caiu 2 perguntas assim, dele falando, João está passando pela Cracolândia, isso, e faz a pergunta. Então, isso foi muito importante, porque eu já tinha passado por isso dentro das arguições do treinamento do concurseiro Pro. E assim, o que você acha que foi o seu maior diferencial para tirar a nota 100, a tão sonhada nota 100, que assim, a prova oral a pedra no sapato de todo concurseiro que sonha com a Polícia Civil de São Paulo, e você vai lá e tira a nota máxima? Como assim? O que você acha que foi esse seu diferencial para chegar lá e arrasar desse jeito? Eu acredito que foi uma soma de fatores, né? Acho que a gente não chega a tirar uma nota 100 por um ou outro motivo, mas foi que nem se fosse uma escadinha, foi subindo degrau por degrau, principalmente no conhecimento, a gente tem que subir no degrau, cada vez tem um conhecimento um nível um pouco melhor, e aí, uma vez que você tem a confiança de que você já tem um conhecimento satisfatório, porque a gente não falar que a gente sabe tudo é mentira, a gente não sabe, a gente não sabia tudo que poderia perguntar, tinha várias perguntas que ele, se ele me fizesse ali, eu não saberia responder, mas assim, aí eu estava confiante no dia, eu falava também a minha estratégia, eu sabia que a academia de polícia é aquele universo ali de polícia, então você fica tenso. Aí eu sabia que
que eu já tinha ido em outras vezes, eu sabia que eu ia ter que falar. A minha estratégia no dia da minha prova oral foi conversar bastante. Então, eu peguei muitos outros candidatos conversando. Aí eles te levam para uma sala isolada antes de te levar para a sala que vai ser as arguições. Nessa sala eu procurei conversar com os outros candidatos, porque eu sabia que eu precisava me soltar ali, falei, escutar minha voz, tentar manter ali a tranquilidade, porque o conhecimento eu sabia que eu tinha condições de ser aprovado. Primeiro, a gente, assim, é lógico que a gente almeja uma nota boa, uma nota 100, mas a primeira parte do jogo ali é você ser aprovado. Então, eu sabia que eu estava ali para ser aprovado. Se fosse com 60, se fosse com 70, eu estava no jogo. Mas é lógico que eu fui para buscar dar o meu melhor, eu queria... E aí eu lembro que de 12 pessoas, eu fui o sexto a ser arguido. Então, para mim foi importante também, porque eu tive cinco referências antes. De como eles fizeram, do feedback que os próprios examinadores estavam dando para ele, de nervosismo, de tomar uma água, e até de conhecer, né? Você começa a olhar para os examinadores, você começa também a ver o perfil, ver se eles estão dispostos a te ajudar ou se eles são mais secos. E você pega de tudo ali. Dos examinadores, eu fui em outras arguições, tem uns que são muito legais e tem uns que são mais secos. Mas nenhum quer prejudicar, assim. Isso é lenda que vai prejudicar. Não, mas tem uns que são mais técnico, assim. Pergunta aqui, respondeu, ele dá nota. Pergunta, respondeu, dá nota. E outros, eles já tentam... pensa melhor. Então, eu também fiz com esses candidatos anteriores, eu também consegui, naquele pouco espaço de tempo... e só falando, tem uma outra coisa muito importante para mim, assim, que foi. Porque os candidatos saberem também. É uma audiência pública, então vai ter pessoas assistindo. E isso não pode te desconcentrar. Quando eu entrei ali, eu fiz uma barreira. Eu falei, daqui para frente é o que vale. Dali para trás, para mim, é como se não existisse. Então, as pessoas que estavam assistindo, para mim, é como não existisse ali. Eu sabia que ali era eu e os examinadores. E aí, deu tudo certo, porque começou com português, foram frases para você achar substantivo, verbo, objeto direto, preposições. E ali eu já tinha também feito esse tipo de questões no concurseiro próprio. Então, foi para mim mais fácil de pensar naquela situação. E aí, acertando as primeiras, acredito dar confiança também para as próximas, né? Com certeza, com certeza. E assim, como que foi olhar seu nome no Diário Oficial, ver que você estava entre ali os 10 primeiros, né, na sua região, ver esse excelente resultado, olhar, ver que você é nota 100, ver que deu tudo certo e que agora é só esperar o curso de formação, né, e logo ser um futuro policial. Como que foi essa sensação? É muito boa, né? Porque quando você começa a estudar, a gente quer estar onde eu estou hoje. Quando eu comecei, tudo que você faz é para estar com essa sensação que eu estou hoje, de ser aprovado, de ter conseguido a nota máxima na prova oral. Então, a gente vê que tudo vale a pena, valeu a pena. E acredito que com decisões certas, com método certo, qualquer pessoa consegue, porque eu estava há muito tempo sem estudar, eu comecei praticamente do zero, por mais que eu seja formado em Direito, já fazia tempo que eu não estudava, então praticamente eu comecei do zero. Então, para as pessoas, assim, principalmente agora que teve outro concurso, que vai começar as turmas de prova oral, é saber que assim, depende de cada um. E assim, para encerrar, o que você diria para quem está sonhando agora em ser o próximo nota 100 aí, né, na prova oral, para quem está se preparando na expectativa de ser aprovado agora na prova objetiva, que está para sair o resultado, na dissertativa, né, e que está sonhando com a Polícia Civil de São Paulo, que conselho que você dá para essa pessoa?
Eu vou falar também, é lógico que eu gosto de falar da minha estratégia. Cada um pode fazer do jeito que acha melhor, mas eu não esperei sair a nota da prova discursiva para estudar para a prova oral. Então, assim, no momento que eu vi que eu estava aprovado na objetiva, eu já comecei a estudar e preparar para essa prova oral, muito ainda engatinhando, sem saber por onde ir. Mas eu acredito assim, quando você acredita e tem um objetivo, os caminhos vão se abrindo. Foi quando eu conheci o Concurseiro Pro, quando eu sabia que eu precisava escolher um caminho para estudar para a prova oral, e que sozinho ia ser muito difícil. Para todos saibam assim, que a prova oral reprova, muitos foram reprovados. Eu, no dia da minha arguição, acredito que 2 ou 3 foram reprovados. Então, assim, não confiem que é só ir lá e falar, não. Se dediquem, estudem, porque quando você chega na prova oral, é a última etapa, depende de mais um pouquinho de esforço, e quando você chega até a prova oral e não consegue êxito, é a mesma coisa que morrer na praia. Então, meu conselho é que não dê por satisfeito. Chegou na prova, está aprovado para oral, conseguiu estar apto para fazer a prova oral, se dedique o máximo, que no final dá certo. Então tá, Roberto. Então fica aí o conselho do Roberto, que a antecedência na preparação também é um dos diferenciais, né? Para ser aprovado com excelência, como foi o Roberto, né? Meus parabéns, Roberto, e muito obrigada por ter dado essa entrevista aqui e contado um pouco da sua história para tantos concurseiros que sonham um dia estar onde você chegou. Obrigado a vocês, Cassiele. E é importante, porque eu também vi a trajetória de muitos concurseiros e isso também me motivou, porque quando você vê que outros conseguiram, você fala, eu também posso. Eu também sou casado, com responsabilidades, com pouco tempo para estudar, e mesmo assim eu sou uma prova de que é possível, de que se dedicando, procurando o caminho certo, se abdicando muitas vezes de algumas coisas, mas que no final vale a pena, porque hoje eu posso falar que eu estou com o pé dentro da Polícia Civil. Vai ser o futuro policial civil agora, falta pouquinho. Meus parabéns, Roberto. E por hoje, gente, é só. Façam que nem o Roberto, estudem com o Concurseiro Pro e pensem, né? Se preparem com antecedência e pensem numa estratégia, porque é muito importante ter estratégia, ter método e ter gente que quer a sua aprovação ali do seu lado, ali durante essa caminhada. Então tá, por hoje é só. Beijo, tchau!